Oi, tudo bem, Rafaela? Como é que você tá? Então, vamos fazer seu jogo, tá? Você pediu uma completa, eu tô dando uma completa, 4 baralhos, tá? 2 tarôs, um baralho cigano e o baralho da transmutação que você já conhece, tá? Você tá querendo saber se você e o Antônio vão ficar juntos, ou seja, o futuro de vocês. Você quer saber o sentimento dele, né? Então, eu vou fazer uma tiragem do sentimento dele e depois eu vou tirar uma tiragem completa de futuro para você, tá bom? Então vamos lá, vamos embaralhar aqui com o seu nome tudo direitinho. Vou deixar os tarôs aqui do lado, porque a gente vai fazendo aos poucos. Então vamos lá. Rafaela Pedreira Galdino, nascida no dia 5/4/1991. Antônio Leal Pereira Guimarães, 27/12/1985. Lembrando que quando você faz uma tiragem para casal, depende da sua vontade e depende também da vontade da pessoa, tá? Então, se alguma energia, alguma vontade mudar aqui, a energia muda de novo, tá? Ela muda também. É bom lembrar. Futuro tem sempre que estar atento às energias. Então, Rafaela Pedreira Galdino e Antônio Leal Pereira Guimarães. Esse aqui tá embaralhado. Rafaela Pedreira Galdino, 5/4/1991. Antônio Leal Pereira Guimarães, 27/12/1985. Quer saber se ficaram juntos e os sentimentos dele. Baralho cigano, Rafaela Pedreira Galdino, 5/4/1991. Antônio Leal Pereira Guimarães, 27/12/1985. Quer saber se ficaram juntos os sentimentos dele. Quer saber tudo. E agora o baralho da transmutação para algum conselho para você, tá? Energia, algo
algo ligado a esse relacionamento que você precisa saber. Opa, anelzinho. Rafaela Pedreira Galdino, 5/4/1991. Antônio Leal Pereira Guimarães, 27/12/1985. Muito boa sorte, tá, Rafaela? Que as energias sejam muito boas para você. Sorte no seu relacionamento. Sorte agora nas cartas. Então, vamos lá. Vamos saber sobre os sentimentos dele com relação a você. Então, vamos lá. Sentimentos. Calma aí. Atitudes do passado. Atitudes futuras. Pensamentos. O que está escondido de você, você precisa saber. Caminhos. Primeira coisa que eu tenho para falar para você, Rafaela, é a carta do 4 de paus no fundo do baralho, tá? 4 de paus no fundo do baralho é a energia do jogo. Energia muito boa de relacionamento, de uma relação próspera, tá? Que o 4 de paus é a carta do relacionamento, do casamento, de uma relação estável, tá? É uma excelente energia de estabilidade, energia de reencontro, energia de encontro, encontro, digamos assim, é um encontro, vou dizer assim, espiritual, pode ser um encontro de alma, pode ser um encontro de energia mesmo. Então, aqui é energia ligado a um relacionamento estável, tá? Namoro, casamento, noivado, tudo isso está englobado nessa carta. Então, excelente energia para começo do jogo. Vamos aos sentimentos dele. Sentimentos de 10 de paus. 7 de espadas. Vamos ver. Passado, valete de espadas. 8 de paus. Então, só aqui, tá? Vou começar pelos sentimentos deles antes de olhar para a mente em si. Aqui, ele deve ter saído de alguma situação que machucou muito ele. Porque a carta do 7 de espadas é a carta ligada à traição, tá? De ser roubado, de ser traído, de ter essa energia de mágoa. E o 10 de paus é de carregar uma culpa, tá? Então, os sentimentos dele nesse momento é um sentimento ainda de peso do passado, como se ele tivesse se machucado muito, como se ele tivesse carregado um peso muito grande, carregado um sofrimento muito grande. O valete de espadas, vindo como atitudes do passado, fala de atitudes que, digamos assim, atitudes às vezes, dependendo da situação, pode ter passado por atitudes ou ter cometido atitudes que não foram muito boas, que foram até um pouco traiçoeiras. Pode também ter passado por pessoas e circunstâncias traiçoeiras que fizeram ele, digamos assim, pensar muito na vida, pensar muito no comportamento humano mesmo, tá? Pensar muito no comportamento das pessoas. Então, aqui eu vejo, vindo do passado, uma certa desconfiança, tá? Vem com essa sensação de desconfiar. Ele não tá vindo com o coração sem, digamos assim, sem nenhuma mágoa, sem nenhuma mácula do mundo. Ele vem com umas cargas do passado, tá, Rafa? Ele vem com umas cargas bem pesadas do passado dele.
e isso ainda tá no sentimento dele. Mas a carta do 8 de paus, no futuro, já mostra uma grande mudança. Uma mudança rápida, uma mudança violenta, uma mudança de muito movimento, como se ele quisesse mudar, mesmo se redimir até. Então ele pode ter tomado posições erradas na vida dele, durante esses anos, durante esse tempo. Ele pode ter passado por pessoas que sugaram ele, tiraram coisas dele, tiraram até um pouco de sanidade mesmo, de fisicamente, de saúde mesmo, pode ter tido perdas. Isso ainda está no sentimento dele, por causa desse passado, mas isso vai mudar, isso está mudando já rapidamente com o 8 de paus. Na mente dele, nós temos o rei de copas, que é a representação dele mesmo aqui, na figura generosa, na figura de amável, tá? De querer fazer as coisas certas. Nós temos o ás de paus. Então, ele está entrando nesse relacionamento como um rei de copas carregando um ás de paus. Quer dizer, ele está entrando nesse relacionamento para fazer dar certo, tá? Ele está entrando nesse relacionamento mesmo para fazer diferente, para fazer dar certo. Ele está com uma perspectiva de ser amoroso, tá com uma perspectiva de fazer as coisas. Tá bem maduro aqui, então se ele teve ou ele passou por uma situação de imaturidade, que é o valete de espadas, no passado, as coisas ensinaram, a vida ensinou a ele que ele precisava tomar uma outra perspectiva aqui, tá? E daí ele, digamos assim, ele muda essa perspectiva, ele começa a agir agora, ele entra na sua vida com esse pensamento agora de vou fazer as coisas darem certo dessa vez, as coisas vão funcionar dessa vez, porque ele realmente está se comportando como um rei de copas. Uma pessoa que tem, digamos assim, carrega um sentimento e carrega uma vontade, que é o ás de paus, das coisas funcionarem aqui, tá? O que está escondido de você é a carta do 4 de copas. Ele ainda carrega mesmo uma tristeza, uma melancolia. Às vezes ele pode se sentir até deprimido, depressivo, deprimido. É a mesma carga do passado que ele está carregando. Ele carrega real uma carga do passado. Ele pode ter sido traído, ele pode ter traído, ele pode ter sido imaturo, pode ter passado por pessoas imaturas, mas tem um peso aqui, um peso bem grande, que o 10 de pau significa carregar um peso muito acima do que é possível, né, de carregar. Então, esse 10 de paus é ele carregando, e o 4 de copas é exatamente, às vezes, ele olha para o passado e lamenta tudo que aconteceu, tudo que vivenciou, tudo que houve, tá? Então, isso ainda tá muito forte. Os caminhos dele, carta do mago e 6 de paus. Ó, o caminho dele com relação a você é que nem o pensamento. É vitória e transformação. É o que eu falei. Tudo que houve de pesado no passado dele ainda está no sentimento dele, tá? Pode ter sido com relação a vocês dois. Pode ter sido com relação a outras pessoas. Mas ele carrega um passado e um peso bem profundo dentro dele. Só que dentro do caminho dele, ele pensa em transformar isso, então ele não vai querer que isso afete o relacionamento de vocês. Então tem a carta da vitória, comunicação, carta do mago, transformação, mudança, capacidade transformadora. Na mente dele, ele quer que isso dê certo e ele vai correr atrás, ele vai fazer de tudo para que isso dê certo, que é o 8 de paus, que é concretizar as coisas da maneira mais rápida, mais mudada possível. Então, esses são os sentimentos dele hoje, tá? Com relação a hoje. Né? Com relação a você nesse momento e a toda a relação, sentimento com relação ao relacionamento em si, tá? Vamos olhar agora o futuro para o tarô aqui para vocês. Então, passado, esse relacionamento presente, futuro. Vamos ver aqui um obstáculo, um conselho do tarô. Carta do fundo do baralho desse tarô é a carta da força. Fala de,
Isso é interessante. Fala de força no relacionamento, fala de uma energia de domínio, autocontrole. É um relacionamento que está entrando em equilíbrio. Ele está ganhando força agora, ele vem mais forte agora. Esse relacionamento, ele vem forte, tá? Ele vem com essa noção de domínio e de parceria também, porque essa carta da força, ela nesse baralho aqui, é a parceria entre a moça e o lobo, né? E o seu... que pode ser duas pessoas, no caso é o relacionamento, poderia ser autodomínio de cada um de vocês, ou seja, vocês dois, cada um está se controlando, se dominando, aprendeu com a vida, então ganhou mais força. Então essa força está bem explícita aqui como energia desse baralho. Vamos colocar aqui, passado de vocês foi um passado de sofrimento, carta do enforcado, vocês sofreram, foi o que eu falei, tem alguma coisa ali de sentimento de sofrimento, pode ter sido no relacionamento mesmo, se houve alguma traição, alguma puxada de tapete, alguma coisa não dita, maldita, ou digamos assim, alguma coisa que foi imaturo, isso causou passado de sofrimento. Tanto para você quanto para ele. Aqui era um passado de sofrimento, a carta do enforcado. Hoje nós estamos com a carta da temperança. Temperança fala de reencontro, a temperança aqui fala de espiritualidade, a temperança aqui fala de equilíbrio, equilibrar e de forjar alguma coisa. Forjar um relacionamento melhor, forjar um relacionamento com mais paciência, mais tranquilidade, forjar o caráter, né? Tanto dele quanto de você. Ou seja, aqui a gente vê um equilíbrio. Antes estava num sentimento de sofrimento, hoje está no sentimento de equilíbrio, como se água e fogo estivessem se juntando aqui e gerando algo sólido, porque é a carta da forja, né? É a carta do aço sendo forjado. Ele é colocado no fogo e depois ele é colocado na água e assim ele consegue produzir o aço que é forte. Então aqui o relacionamento de vocês está nessa fase de ser forjado e se tornar aço. Futuro do relacionamento, carta 2 de copas. Olha, eu não tenho nada para dizer para você. Super lindo o jogo. Eu não tenho nada para dizer para você. O relacionamento ótimo. 2 de copas é a carta do relacionamento, a carta do amor. Então veja sim que o relacionamento vai fluir bem. É um relacionamento que já vem mudando, já vem mudado, já vem transformado e o futuro é belíssimo, o futuro é lindo aqui. O 2 de copas fala sobre encontro de pessoas, às vezes até de almas gêmeas mesmo. Ele é uma noção de um futuro muito alegre, muito feliz, de muito companheirismo. Aqui tem principalmente companheirismo. Então, é muito além, é um relacionamento mesmo sólido. Obstáculos e atenção para os obstáculos, porque é o que eu falei do início, energias que tem duas pessoas, né? Então, se os obstáculos, você não se atentar para os obstáculos, as coisas podem mudar, tá? A energia é mudar. A carta do mago tá como obstáculo. É interessante que a carta do mago estava no caminho no outro baralho. Então, veja bem, isso é muito importante. Carta do mago significa transformação, significa fazer com que as coisas negativas se tornem positivas. É transmutar mesmo, é mudar, é fazer uma mudança. Então aqui ela está como obstáculo. Se ela está no teu obstáculo, está no caminho também, isso significa que às vezes vocês podem ser ter um pouco de cabeça dura, que tem um pouco de dificuldade de mudar, dificuldade de gerar uma mudança, que pode ser mudança de opiniões em muitos momentos. Cuidado com isso, cuidado para não, por exemplo, não ter uma opinião muito fixa, não ter um gosto muito fixo, alguma coisa que seja muito fixa, sabe? É importante que vocês transformem a realidade de vocês à medida que a realidade aparece, tá? Tudo que for negativo, tenta ver o lado bom da parte negativa, porque é aquilo, o relacionamento passa por fases. Se ela passa por fases, ela não vai ser 100% lindo, não vai ser 100% lindo, não vai ser 100% amoroso, não vai ser 100% compreensível em todos os momentos. Daí a carta do mago como obstáculo, porque de repente alguma coisa estava assim no início, de repente houve uma mudança, eu não quero mais.
Veja, o futuro é muito bom, o futuro tem tudo para dar certo, mas essa carta aqui é um arcano maior. Isso significa que coisas podem acontecer no dia a dia, que é fruto do destino, do caminho, da vida mesmo, que pode pesar, e se vocês não tiverem o cuidado de saber transformar o lado ruim, o lado complicado, o lado difícil da coisa num lado bom, pode dar uma sambada no jogo aqui, tá? A carta do mago é uma carta de poder. Também fala sobre intuição aqui, não vou dizer, espiritualidade aqui. Então, se você é uma pessoa que se liga na espiritualidade, que é espiritualizada, ou que tá começando a cuidar da espiritualidade, toma cuidado com essa carta do mago, porque a espiritualidade não pode ser deixada de lado, mesmo estando no relacionamento, tá? Porque ela também pode dar uma sambada. Exatamente, é a força de mudança, que é o obstáculo. A capacidade de transformação, que é o obstáculo, tá? O conselho para você, carta 10 de espadas, fala o seguinte: carta 10 de espadas é uma carta que é se sentir derrotado, se sentir para baixo, sentir que finalizou alguma coisa. Se ainda tem algum sentimento que te vincula a esse sofrimento aqui, ou vincula ele também, ou vincula o relacionamento a esse sofrimento do passado que está na carta do enforcado, deixa para trás. A carta do 10 de espadas fala para finalizar certas ideias antigas, conceitos antigos, imagens antigas. Você falou que ele voltou do seu passado. Não esquece o passado, deixa esse passado para trás, porque exatamente ele finalizou. Então deixa que haja essa finalização. Aqui o naipe de espadas é um naipe muito mental. Então ele pode vir como ideias, de repente você se lembrar de alguma coisa, de repente ele se lembrar de alguma coisa que remete, que vai direto naquele sofrimento. E daí que está o obstáculo de transmutar. O obstáculo é esquecer, transmutar, transformar, deixar para trás. Transformar o passado que era doloroso em uma coisa proveitosa e uma coisa boa. Lembra que vocês estão na fase da temperança. Aqui, temperança requer paciência. Temperança requer temperar, tá? Então, é importante que você não se esqueça disso. O conselho da carta é deixar para trás, principalmente ideias, imagens, memórias que possam vincular o presente ao passado de sofrimento que está aqui na carta. Vamos agora olhar o que o baralho cigano tem para dizer sobre o relacionamento para você. Então, vamos lá com o baralho cigano. Presente, futuro, os acontecimentos que você tem que ficar atento. Muito bem, carta do cavaleiro no fundo do baralho. A carta do cavaleiro fala de alguém que correu atrás, que veio em busca, coisas, movimentos, mensagens, coisas, uma conquista. Pode ter sido ele que veio atrás de você, que apareceu, e essa energia de querer vir, de querer voltar, de querer transformar, de querer gerar uma mudança. Então, é uma energia de mudança aqui. O presente, nós temos a carta do cigano, que é ele, tá? Ele tá na posição do cigano aqui. Então, é ele que apareceu. Ele era o cavaleiro e ele é a mudança, né? E ele trouxe, ele veio. O futuro, carta das estrelas. Eu falei pra você que o 2 de copas, as cartas ciganas não iam poder mudar isso aqui, né? O futuro, 2 de copas do outro baralho. O futuro das estrelas. Ou seja, esse retorno foi um retorno realmente que tinha que acontecer na vida de vocês. E é um futuro muito lindo aqui, a carta das estrelas, tá? Futuro de amor, futuro de espiritualidade. Lembrando que, de novo, aparece uma carta de espiritualidade.
Se você tem alguma coisa ligada à espiritualidade, não pode esquecer dela, mesmo estando no relacionamento, tá? É importante dizer isso aqui. Então, aqui fala sobre encontro de almas, fala sobre felicidade, alegria. É um presente que a espiritualidade trouxe para você, foi esse retorno. Então, é um futuro muito lindo. Coisas que vão acontecer. Carta do navio, carta da torre, carta do sol, carta da cruz e carta da carta. Eu vejo para você muita mudança, mas essa mudança é lenta, tá? A torre fala sobre atenção, ficar atento aos sinais, ficar atento na comunicação, ficar observando, tá? A carta do navio com a carta da torre são mudanças que a espiritualidade mesmo está trazendo mesmo para a vida de vocês. Mas essas mudanças são lentas. Lembrando que tem lá aquela carta do enforcado no jogo. Então, é como se tivesse acontecido muita coisa. Ainda tem o sentimento dele, tá com muita carga ainda desse passado. E essa mudança dessa carga é aos poucos, tá? Não é uma coisa super rápida. Carta do navio é uma carta lenta. Mas é uma mudança segura. Isso que importa. Carta do sol com estabilidade, alegria, renascimento. Carta da cruz é a carta da vitória e a carta da carta é a carta da comunicação. Eu vejo muita comunicação e o segredo desse jogo todo é manter a comunicação, tá? É muito importante dizer isso para você. A comunicação, diálogo. Diálogo. Lembrando que a carta do mago tá no obstáculo. O diálogo, a capacidade de transformação. Então, sempre que alguma coisa sair um pouco fora do eixo, um pouco fora do que vocês imaginam, um pouco fora do que você achou que tinha que ser, tem que dialogar aqui. Mas dialogar muito. Tem que dialogar, porque a vitória depende desse diálogo. Se por acaso você ativar aquele 10 de espadas, que é você se lembrar daquela parte difícil do relacionamento, do que era no passado. Então a pessoa não mudou. Então isso não aconteceu. Então ele vai voltar a ser o que era antes. Vai degringolar, tá? Então aqui é a comunicação. E agora um conselho para você do baralho de transmutação. Um conselho para você nesse relacionamento é a carta da Caveira da Escuridão, que fala sobre ponto cego. Ponto cego é aquele ponto que a gente guarda dentro da gente, aquela parte que a gente não vê de escuro na gente. Aqui diz muito sobre como ele se sente, pode dizer muito sobre como você se sente também em algum momento. Você pode estar muito feliz, mas em algum momento a dúvida pode ocorrer no relacionamento, seja porque alguma coisa pode acontecer que lembre o passado. O jogo fala para você encarar esse ponto cego, encarar essa parte de escuridão, tá? Encarar e olhar para ela e colocar luz nela, porque se você não souber o que te incomoda em algum momento, se você não souber falar, pensar, agir sobre o que te incomoda em algum momento do relacionamento, esse relacionamento que tem tudo para ser lindo pode de repente mudar a energia e desandar. Vou te dar outro conselho aqui. Carta da múmia, que é a carta da mudança, e vou dar mais um conselho aqui. Carta das infinitas possibilidades. Olha, o fundo do baralho é a carta da morte. A carta da morte fala sobre transformação nesse caso, que é o obstáculo com o mago, né, na posição do mago. A mudança e as infinitas possibilidades falam para o seguinte: olhe e encare as sombras que podem ter ocorrido no passado de vocês juntos e mude. Essa é o principal conselho. Por quê? Porque há infinitas possibilidades para vocês no futuro. O relacionamento tem tudo para dar certo. Tudo. Quando eu digo tudo, eu estou dizendo tudo. Mas aqui, você tem que se lembrar que você tem que deixar morrer, você e ele, né? Tem que deixar morrer o que aconteceu no passado, tá? Qualquer coisa que tenha acontecido no passado, bota uma pedra mesmo e esquece. Muda. Porque a energia da mudança, ela é o centro desse conselho, tá? Mudar a perspectiva, mudar o que está escondido, que pode aparecer e fatalmente vai acontecer de aparecer, né? E
olhar para frente mesmo, que é a caveira das estrelas, que é igual a carta das estrelas, olhar para frente e pensar, a gente tinha mesmo que se encontrar de novo e esse relacionamento pode e tem tudo realmente para dar certo, tá? Esse foi o jogo para você. Muito boa sorte, Rafaela. Tudo de bom no seu relacionamento. Tchau, tchau para você.